Mas deixa eu perguntar para os senhores aqui o seguinte, vocês viram ontem, né, festa aqui em Goiânia, e foguete, e não sei o que lá, e não sei o que... Gente, que coisa lamentável. Eu, assim, cada vez que tem vitória de Corinthians, de Vasco, de time de fora aqui, eu fico envergonhado, né? O tanto que a gente ainda tem misto em Goiânia, o tanto que a gente ainda tem misto no estado de Goiás. Enquanto a gente não abrir os nossos olhos, enquanto a gente não valorizar o que é nosso, enquanto a gente não torcer aqui para Vila Nova, para Goiás, para Atlético, para Napolina, para Itumbiara, para times do nosso estado, a gente vai ficar aqui reclamando. O que tem de torcedor do Goiás, do Vila Nova e do Atlético que torce para time de fora, pelo amor de Deus, gente, valoriza o que é seu. Aí depois você fica reclamando, mas os nossos times aqui, eles não são campeões brasileiros. Tá bom, mas isso é misto. Você fica acendendo uma vela para Deus e uma pro capeta, pro demônio, pro satanás. Para com isso, gente, valoriza o que é nosso. Esse negócio de barrismo aqui não é brincadeira, não. O Rio Grande do Sul só ficou grande do jeito que ele é, e até tá caindo ultimamente, não tem levantado taças importantes, porque eles fizeram esse debate, eles tomaram essa decisão há 80 anos atrás. Há 80 anos atrás, lá a quantidade de misto é 1%. E olhe lá, você entendeu? O misto lá não tem vez não tem voz não. Por que o futebol mineiro é grande? Porque lá 90% das pessoas torcem pro Cruzeiro ou pro Atlético. Então para com isso. Eu sei que é uma mudança de cultura complicada, mas a gente tem que ficar falando isso aqui. A gente tem que colocar o dedo na ferida. Esse negócio de misto acaba com o nosso futebol. Acaba com o nosso futebol. Torce pro Vila, torce pro Goiás, torce pro Atlético. Mexe que esse trem de Corinthians não, esse trem de Flamengo não. Pelo amor de Deus, gente, vamos abrir os nossos olhos, vamos parar com essa síndrome de vira-lata. Enquanto o futebol goiano não for 100% bairrista, a gente vai ter equipes que apenas participam da Série A quando participam. Quando participam. Essa é uma mudança também que você de casa precisa ter, né? Menos misto e mais gente bairrista que valoriza o nosso futebol, tá bom? Desculpem pelo desabafo, tá me incomodando esse negócio. 1h13 agora, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. A Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, seu parceiro no agro, especialista em injeção a diesel. 3576-3646. Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Chame a galera, faça aquele pedido bacana e torça com o sabor que todo mundo ama. Pizza Z, há 44 anos acompanhando você em todos os momentos da sua vida. Peça pelo telefone, WhatsApp 6235314000 ou pelo app da 99 Food. E Atlanta Contabilidade, mais tranquilidade para você focar no que realmente importa. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. 629-8236-0008. 1h14 agora, 1h14 em Goiânia. Ô Maestro Tim, para você, qual foi a maior contratação do futebol goiano nessa temporada 2025? Fala comigo, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão, forte abraço para você, um abraço meus amigos Danilo Dias, nosso Dedê, também pro Jean Lopes, um abraço para Eduardo Cabral, pro Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, desde o momento que você falou aí a respeito do tema de hoje, para abrir aqui os debates, eu fiquei tentando lembrar aqui no Vila, qual que foi o grande destaque, né, a grande contratação do Vila. Cheguei no nome do Thiago Painçá, né, que foi um zagueiro que chegou, capitão do Vila Nova, mas nos últimos jogos ele inclusive tem dado uma oscilada. No Atlético procurei muitos nomes, cheguei no nome do Marcelinho, que já foi até embora, né? O Marcelinho para mim foi uma contratação bem interessante que o Atlético fez esse ano. Enquanto esteve aí o Marcelinho, foi quando o Atlético conseguiu ter uma parte ofensiva boa, um jogador que fez alguns gols, mas sem dúvida nenhuma para mim o Goiás fez as melhores contratações. Em relação a nome, o Goiás trouxe jogadores de Série A, trouxe Tite, trouxe Benítez, trouxe o Wellington Rato, mas em termos de desempenho dentro de campo, para mim a melhor até agora é o Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon vem jogando muito bem nesse Campeonato Brasileiro da Série B, um jogador que ele é muito decisivo e que o índice de acerto dele é muito alto, né? Ele não precisa de muitas oportunidades para deixar o gol dele. Normalmente, ali no máximo 2 oportunidades ele já faz o gol. Então, dentro de campo, para mim, eu fico com o Anselmo Ramon e fora de campo, sem dúvida nenhuma, Mancini. Wagner Mancini, a volta dele, o retorno dele, deu uma cara nova pro Goiás, um time que não foi bem no Campeonato Goiano.
né? Perdeu com a chegada do Mancini ali nos primeiros dias, ainda perde a Copa Verde, mas no Campeonato Brasileiro o Mancini conseguiu fazer um time muito competitivo, um time que está na liderança há algum tempo, a maioria das rodadas até agora, das 20 rodadas que nós tivemos, o Goiás liderou, trouxe um time homogêneo, um time com um elenco bem comandado pelo Mancini, que você vê que ele tem o controle desse elenco. Então eu ficaria com esses dois, se você me permite. Um dentro de campo, para mim até agora, Anselmo Ramon, a melhor contratação dentro de campo, e fora de campo, sem dúvida nenhuma, o técnico Wagner Mancini, tanto que os dois têm feito um trabalho muito bom, mostra por que o Goiás está na liderança. 1h16 da tarde agora, 1h16, mega oferta BYD Vitória Motor Song Pro GS por apenas R$ 184.800, mais seguro de graça. Jabel Cecílio, Jardim Goiás, pertinho do Flamboyant. E também tem loja na cidade Aparecida, no Buriti Shopping. Consulte condições nas concessionárias. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Jogo bom sempre pede qualidade, gente. Por isso que a mega promoção da Bater Shop tá bombando. Bateria Sedeco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. O mês de agosto começou na primeira mão seminovos. Vai ter feirão, vai ter promoção e você vai comprar o seu carro com facilidades que você nunca viu. Primeira mão seminovos com várias lojas em Goiânia e também na plataforma. Acesse agora e conheça primeiramansaga.com.br. Celi Ferramentas, atacadista do construtor. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Pensou em construção? A Celi Ferramentas, atacadista é a sua solução. Olha o telefone, gente, 3932-4545. 3932-4545. E atenção, pessoal. Com o Grupo Moreira, pai nenhum fica sem presente. Na seção têxtil do Moreira, mais perto de você, tem muita variedade de roupas e calçados para o seu paizão. Aproveite. Presente para o Dia dos Pais é com o Grupo Moreira. Gente da gente, 100% goiano. Joaquim Carabina tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Vinícius Segatti também está participando, minha família é goiana e nosso time também, sempre seremos Goiás. O Birajara Guimarães segue o líder. Alisson Oliveira. Comemorar títulos também é importante. Sou goiano, mas todos pelo Furacão Paranaense, pois meu avô e meu pai são paranaenses. Ô Alisson, beleza, eu respeito, cara. Até porque você tem uma ligação. Agora sim, o que não dá é a gente ficar aqui aceitando isso, né? A gente precisa tocar na ferida, não é normal, não é normal. A gente precisa parar com esse negócio de virar latas aqui. Eu torço pro Flamengo, vai Flamengo, nunca foi no Maracanã, sabe? O Flamengo não tá nem aí pra você, nem sabe que você existe. Eu sou Corinthians, vai Timão! O Corinthians passa, solta foguete, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que valorizar o que é nosso, a nossa cultura. Repito, vai no Rio Grande do Sul, que pra mim é o estado mais top do ponto de vista cultural do Brasil. É lá e no Nordeste. Os caras lá, se bem que lá tem muito misto também, né, na região do Nordeste, mas os caras respeitam a história e a tradição deles. Respeitam a cultura deles. E o futebol faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa cultura. Quanto mais misto no estado, mais prova a fragilidade de cultura daquele estado. Então a gente precisa tocar o dedo na ferida. Tá chato já esse negócio, essa quantidade gigante de misto. Ontem eu fiquei assustado. O meu Instagram lá, gente que... eu fiquei assustado. Falei, gente, esse cara é Goiás e Corinthians. Esse cara é Vila e Corinthians. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, valoriza o que é nosso aqui. Sejamos só vilanovenses, atleticanos, esmeraldinos. Eu não tô aqui obrigando ninguém a nada. Cada um faça da sua vida o que quiser e vida que segue. Mas enquanto a gente não crescer do ponto de vista do bairrismo, a gente vai continuar estacionado, apenas participando de Série A e você de casa reclamando, né? Reclamando aí como vocês reclamam todos os dias. Flávio Targino de Souza Panta. Tiago, vou concordar com você e parar de usar camisa de outros times, apenas os daqui. Já falei. Obrigado, amigo. É isso aí. Compra a ideia também, que a ideia é boa. Vai deixando o like, viu? A gente precisa de 200 likes nesse primeiro bloco aqui até 1h30 da tarde. Segue o debate, eu quero a opinião também do Danilo Dias. Só que antes eu tenho que falar para você aqui da nossa Casa do Marceneiro. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. Na Belcar, o seu Volkswagen sai da fábrica para sua garagem. Volkswagen Tiguan com valorização de R$25 mil no seu usado. Belcar Veículos, boa de negócio. Portas de Aço Goiás marcam golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Troca de óleo é com o timaço da GP Car Centro Automotivo, 3515-7004, Avenida TB3, Jardim América, e Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo em Goiás. Ligue agora o Band WhatsApp para conhecer toda a nossa estrutura. 629-8413-1643. 1h20. Ô, meu queridíssimo Vinícius, Tiago com a camisa do Paysandu falando uma coisa dessas. Ô, Vinícius, eu sou um colecionador de camisa, meu amigo, mas se tem uma pessoa que defende o barrismo aqui em Goiás, sou eu.
Você entendeu? E outra coisa, você nunca me viu com camisa de time do eixo Rio-São Paulo, não. Eu não uso. Eu gosto da camisa do Paysandu, gosto da camisa do América de Natal, eu gosto da camisa do ABC, porque eu coleciono camisas. Agora, camisa não é sentimento de vira-lata, né? Agora, o que tem de gente que torce pro Vila Nova, e torce pro Corinthians, pro Flamengo, torce pro Goiás e torce pro Palmeiras, é isso que eu tô combatendo aqui, meu filho. Ou você não entendeu, Vinícius? Você quer que eu desenhe aqui? Acho que você entendeu, né, queridão? Abraço pra você. 1h21. Danilo Dias, e aí? Qual foi a maior contratação do futebol goiano nessa temporada 2025? Fala comigo, Cracasso. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira pra você. Uma quinta-feira abençoada também pro maestro, o ídolo, o Carlos Eduardo Tim. E uma boa tarde super especial ao meu amigo Jean Lopes, que tá lá em Pirinópolis, na sua instância aí nesse debate. Cuidado, Jean, trouxe alguns números aqui pra gente debater daqui a pouquinho. Sei que não é adepto dos números, mas ó, cartela cheia aqui, daqui a pouquinho. Uma boa tarde especial também aos nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Thiago, o maestro, por isso que é um ídolo, né? Por isso que é um cara tão respeitado. Como é bom trabalhar ao lado do Tim, como pessoa e como um baita profissional que é. O respeito muito que eu tenho por ele e por todos, mas é um ídolo da nação colorado, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e eu comungo da mesma opinião dele. E nem falamos aqui em off sobre isso. Eu penso que também incluiria o Payunçá nessa lista, até porque foi primordial para o título do Vila Nova, chegou liderando o sistema defensivo, o Lacerda trabalha muito bem isso, né? Esse lado defensivo, ele até falou em várias entrevistas que primeiro ele prioriza fechar ali bem o sistema defensivo para não sofrer tantos gols e prefere fazer poucos, mas não sofrer, e foi assim que o Vila conseguiu chegar à grande decisão. Foi assim que até conseguiu valorizar um ativo, né? Um zagueiro que chegou do Fortaleza e do Botafogo de Ribeirão Preto, ficou aqui pouco tempo, fez o Goiano e já foi embora, também seguir a sua vida. Então eu penso que eu pontuaria nessas melhores contratações, mesmo ele estando no momento ruim agora com o seu time, o sistema defensivo, não o impede da gente fazer essa menção ao Payunçá também. Eu inseriria ele nessa lista aí dos top 3, digamos assim. Aí descendo essa lista, na segunda posição eu colocaria o Mancini, visto que isso tudo que o maestro falou, a liderança que ele tem à frente do elenco, um treinador conceituadíssimo. Para mim, sem sombra de dúvidas, ao lado do Moser e do Eduardo Batista, são os 3 melhores treinadores dessa Série B. E eu penso que para mim a maior e melhor contratação é um cara que decidiu até o momento, fez 7 gols, 1 assistência em 19 jogos com a camisa do Goiás. Falamos aqui que ele vai entregar 10 a 13 gols, isso pode ficar tranquilo. Vimos aí alguns no chat, lá era no CRB, aqui é o Goiás, cuidado, já entregou 7 em 19 jogos, fora a assistência, participou os gols tudo decisivos contra Amazonas, contra o Clube do Remo, contra a Chapecoense, contra o Atlético Paranaense lá, contra o Atlético Goianiense no Osceola, contra a Ferroviária em Goiânia, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi a estreia dele a marcar. Então os jogos que ele fez, os gols foram decisivos. Para mim, Anselmo Ramon é até o momento a melhor contratação, Thiago, do futebol goiano. 1h24 agora. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. São 3 lojas: Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. 3280-8383. 3280-8383. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. Vocês do setor oeste, Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo, sempre de coração. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. A fruta do pé direto para o seu picolé. Gente, a Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo para você que tá a fim de permanecer vivo no jogo. Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. E na Vez Aparecida. Pronto para descobrir novas experiências? Descubra Peugeot na Vez Aparecida. Novo Peugeot 208 Active 2025 de 91.990 por apenas 76.990. Descubra Peugeot na Vez Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Você já deixou o seu like no canal do YouTube, gente? Não deixou ainda? O que você tá esperando? Deixa o seu like agora aqui no YouTube Rádio Band News Goiânia. Deixa a tua inscrição também, viu? Abraço para você do FM e do radiosnet.com. Vamos juntos. O Evandro Chucre. Debate bom esse sobre misto, viu, Thiago? Torce somente para o Papão em respeito aos times de Goiás, que é um sentimento bem diferente. Isso de misto é complicado mesmo. Evandro, inclusive na imprensa do Pará, que é uma imprensa maravilhosa também, né? Companheiro vestindo camisa de Flamengo, de Vasco, não dá, cara. Não dá. A imprensa paraense, ela tem que comprar a ideia que a gente compra também. Você sabe por quê? O eixo Rio-São Paulo quer que a gente acabe.
O Eixo São Paulo não quer que a gente tenha sobrevida. Eles querem acabar com a gente. Tanto que o Flamengo, né, o presidente dele, eu até trouxe aqui uma fala há 2 semanas atrás, o presidente do Flamengo está se lixando para fair play financeiro. Ele quer que a distância do Flamengo para o Goiás, para o Paysandu, para o Remo, para o Vila Nova, para o Atlético, ela seja maior a cada dia que passa. Ela quer o fim dos nossos campeonatos estaduais, ela quer o fim das nossas equipes. E aí a gente fica aqui defendendo esse povo, né, lutando, chorando por esse povo. Pelo amor de Deus, gente. Repito, eu não estou querendo mudar a sua cabeça. Você que já tem 40, 50, 60, 70, 80, eu estou falando com você que é jovem. Você que está começando a gostar de futebol agora. Não torça para time de fora não, meu filho. Torce só pro Vila, pro Goiás e pro Atlético. Ah, mas não ganha nada. Tá bom, e daí? O que vale é a paixão, é o amor. Você entendeu? É o sentimento, é o pertencimento, é a sensação de pertencimento. Você pertence àquilo, você tá do lado daquilo, você tá vendo aquilo todo dia. Então é por isso que eu tô levantando esse debate aqui. Eu sei que muita gente não gosta e eu também não tô nem aí para quem não gosta. Tô dando aqui a minha opinião em um tema que eu acho extremamente sensível. Extremamente sensível, tá bom? Um abraço a todos aí, deixem os likes. 1h26, quero chamar agora o Jean Lopes, porque esse tema é interessante, é um tema bacana. E assim, por exemplo, já me surpreendeu aqui a resposta do Tim e do Danilo Dias. O Danilo não citou o Mancini. Para mim, o Mancini é disparada a principal contratação. Você citou os dois, né? O Tim também citou os dois. Mas assim, cara, eu iria sequinho no Mancini, sequinho. E o Payunçá também. O Payunçá pra mim seria a 3ª ou 4ª. Cara, o Mancini foi disparada a maior contratação do futebol goiano. Pra mim, né? E eu quero a opinião dos senhores também, principalmente do Jean Lopes agora, que é o que ainda falta falar sobre o tema. Porque o Mancini, ele muda o Goiás de patamar. É o mesmo time, gente, do Ventura. E o time com o Mancini tá liderando a Série B. Mas enfim, Jean Lopes, qual foi a principal contratação do futebol goiano nessa temporada 2025? Fala comigo mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Thiago Menezes. Um grande abraço a você, a meus amigos queridos Tim e Danilo. Danilo, eu comprei um livro de matemática. Estou estudando matemática para poder debater futebol com você, viu? É uma cartilha, chama Números e Estatísticas. Bom, para eu ficar aí assim, sim. ó, aí nós vamos debater futebol em alto nível. Cuidado, Cuidado, Jean. Estatística. Boa tarde especial. Boa tarde especial, você ouvinte da Band News FM, você amigo das feras do esporte. Tiago, eu tenho sempre, isso é uma posição muito pessoal, muito particular, eu que acompanho futebol desde os anos 70, quando eu era uma criancinha, né, correndo descalço pelos campinhos de bola, de analisar o artista da bola, de olhar sempre quem está jogando futebol. Eu nunca gostei muito de, digamos assim, babar ovo, seja para dirigente, seja para treinador, seja para burocrata do futebol. Eu gosto de olhar sempre aquele que está lá no campo, como, por exemplo, eu olhei o Tim, o Danilo eu até não acompanhei tanto, que o Danilo foi embora para Portugal muito jovem, acompanhei mais o Tim. Eu gosto, se você falar assim, você gosta do Tim como comentarista? Eu adoro, eu amo, o Tim é um dos melhores comentaristas do Brasil, mas eu gostava mesmo dele jogando bola, que ele era um artista. Então eu tenho essa posição, é meu jeito de ser, e eu não vou jamais eleger um treinador como a melhor contratação, mesmo porque, apesar do grande trabalho que o Mancini tem feito esse ano no Goiás, os últimos 30 dias dele estão me decepcionando muito, né? São 30 dias onde ele tem errado bastante, mas isso é outra conversa, a gente fala depois. O Vila Nova, para mim, tem como a sua maior contratação o jogador Dodô. Ele foi contratado em dezembro, não foi neste ano, mas foi contratado visando a temporada de 2025. Jogou menos que a maioria dos jogadores que jogaram no Vila Nova nessa temporada, e jogou mais que todos eles. É um jogador técnico, bate falta, bate escanteio, dá assistência, finaliza de fora da área, é o tipo de jogador que eu admiro. Então, Dodô, para mim, é a maior contratação do Vila Nova nesta temporada. No Goiás, temos uma contratação que poderia ter sido a melhor, mas o cara não joga, é o Benítez, que tecnicamente é muito bom, mas não joga, não adianta falar de quem não joga. O Selmo Ramon, eleito pelos meus amigos, realmente tem feito uma grande temporada, né, tem ajudado muito o Goiás. E no Atlético, nós temos algumas contratações interessantes. Para mim, a principal delas, o Meia Robert, o jogador artista, o que faz gols em jogadas individuais, o que faz cavadinha por cima do goleiro, o que dá drible, o que penetra na área driblando, fez um gol antológico no último jogo do Atlético. E como eu gosto do artista, eu sou um romântico da bola,
para mim, tecnicamente, a maior contratação do futebol goiano nessa temporada é o Robert do Atlético. Robert do Atlético, então, e me surpreendeu de vez, né? A opinião aqui do nosso Jean Lopes. É um bom jogador. Primeiro, deixa eu agradecer meu amigo Jean Lopes aqui, eu também sou fã dos comentários dele. Sim. O Jean, ele tem uma visão de futebol, assim, interessantíssima, sabe muito de bola, tanto que os debates nossos aqui sempre são bem legais, e obrigado. Calorosos, né? Calorosos. Com o Danilo, então, né, Jean? O Danilo com os números, o Jean com o estilo dele, mas obrigado pelos elogios aí, muito feliz, realmente. E tentei muito, viu, Jean, ser um grande jogador. Tive umas lesãozinhas, só um pouquinho de lesão, atrapalhou um pouquinho, mas teve bom, não posso reclamar, craque, não. Se não fosse o joelho, Tim, você tinha feito uma carreira mais brilhante ainda do que você fez. Mas obrigado pelos elogios. Olha esse rapaz aqui, ó. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para 2 amigos meus, né? Um escuta a gente todo dia e eu fiquei sabendo através de um grande amigo, Ricardo Caravieri, meu companheiro, gente fina toda a vida, grande Ricardinho, saudade do amigo. Aí ele tá andando aqui por Goiânia, e aí ele parou em um local lá, o rapaz estava ouvindo a gente. Ele me mandou o áudio aqui da minha voz, né, falando sobre misto. O Jurandir Serralheiro, grande Jurandir Serralheiro, escuta a gente todo dia aqui no Debate das Feras. Tá bem acompanhado aí, viu, Jurandir? Ricardinho é menino bom, menino, né, dos nossos. Um abraço pra ele, grande Jurandir Serralheiro. Obrigado aí pela audiência, um abraço também pro Ricardo Cavalieri, meu amigo e irmão, sempre ouvindo a gente também aqui no Debate das Feras. Thiago. Tem a mensagem aqui, rapidinho, do Marco Aurélio Gonçalves. Thiago, ninguém é besta não de torcer apenas pra time daqui de Goiás, é tudo pereba. Ô, meu amigo, então muda pra lá. Muda lá pro Rio de Janeiro, que aí você torce pro Flamengo do jeito que você quiser. Não é besta não, meu amigo, é gente que valoriza as coisas que são nossas. Besta é você com esse seu pensamento pequeno, esse pensamentozinho assim, ó, do tamanho de um grão de mostarda. Você entendeu? Não critica as pessoas que torcem pra coisa que é daqui não. A gente tem que valorizar, bater palma, né? E eu repito, enquanto a gente não mudar a nossa cabeça, você que fica reclamando aí, mas o Vila Nova não contrata. Você sabia que tem goiano que paga o sócio do Corinthians, mas não paga o sócio do Vila? E se diz vilanovense um cidadão desse? Você sabe que tem esmeraldino que paga o sócio do Palmeiras e não paga o sócio do Goiás? E se diz esmeraldino um cidadão desse? Então, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E são os que mais reclamam, hein? São os que mais reclamam. Os que mais enchem o saco. Então, enquanto a gente não mudar a nossa visão de mundo, repito, tá chato, mas eu vou ficar falando aqui. Enquanto eu tiver o microfone na mão, da potência do microfone da Band News, eu vou ser uma voz aqui que vai defender isso. Enquanto a gente não abrir os nossos olhos e formar uma geração de pessoas bairristas, se é de Anápolis, torce pro Anapolina, pro Anápolis. Se é de Catalão, e o pessoal lá já faz isso, torce pro craque, valoriza o que é seu, meu amigo. É bom pra cidade, é bom pra economia, é bom pra você principalmente, tá bom? 1h33, fala, Dedê, que a gente tem uma paradinha aqui rapidinho. Não, só em relação ao comentário do Jean, né, ele fala que o Robert fez 17 jogos com a camisa do Atlético, tem 3 gols e 3 assistências, é um bom jogador, é um jogador dedicado também ali com O ruim do Robert nesse momento é como o Atlético não está fluindo, digamos assim, né? Porque se o Robert tivesse com esses números... O time não ajuda, né? Não ajuda, né? Se ele tivesse com esses números, Tim, dentro de um Goiás, propriamente no Vila, ele estaria sendo mais visto, sendo mais valorizado, mas eu vim só ratificar o comentário do Jean com os números do Robert, que são interessantes, né? 3 assistências, 3 gols, em um time muito limitado, que foi até a 20ª rodada, e espero que o Atlético abra o olho nessa sequência aí que tem pela frente nos próximos 4 jogos, 3 em Goiânia.